Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Fra Jorge, eu sou professora de inglês e também sou coordenadora pedagógica. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, vamos bater um papo com uma ex-aluna minha, a Monara. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o que é au pair, como que está sendo essa experiência aí da Monara, o que ela tem para falar sobre esse programa, se vale a pena, se não vale. Sim, eu sou ex-aluna da Intensivos Americana. Eu fiz 2 intensivos, né? E o curso regular também. E agora, desde agosto do ano passado, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Então, o au pair ele é um intercâmbio de trabalho e estudo. No caso, você vem trabalhar na casa de uma família americana, cuidando das crianças. Você vai ser como se fosse uma nanny, só que você tem um salário de uma intercambista. E você tem... você mora com eles, e você também tem um dinheiro para você estudar aqui, que no caso é a parte dos estudos. Que é importante também, né? Importante também. Então, basicamente, o programa de au pair, você vai para os Estados Unidos ou para... Tem outros lugares da Europa também que aceitam au pair, mas o mais famoso do mundo e o mais seguro para ir é para os Estados Unidos, porque eles têm muito costume de receber, né, au pair aí. Então, já é bem... Já existe há mais de 30 anos aqui. Então, é bem formalizado, né, na verdade. Tudo documentado, tudo certinho. Então, a primeira dica desse vídeo também seria isso. Se você está procurando ser au pair, tenta procurar mais nos Estados Unidos, que é legal, é legalizado, né? As au pairs, elas vão, então é tudo documentado, é bem formalizado. Bom, mas aí, Monara, quando você estudava aqui com a gente, eu me lembro que você não tinha muito interesse em ser au pair. Na verdade, acho que você não conhecia o programa. O que acabou acontecendo com você que você sentiu essa vontade de ser au pair? Então, na verdade, eu não conhecia muito na época, mas eu me formei em psicologia e daí eu quero muito trabalhar numa empresa multinacional e tal. E inglês é mandatório. Daí foi, inclusive, até quando eu comecei a fazer as aulas. E daí eu tinha muita vontade de ir para outro país para ficar mais fluente, assim, Fluente, né? E às vezes eu até cogitava aqueles intercâmbios de 1 mês e tal, só que é muito caro também, e 1 mês todo mundo fala que é um pouco complicado para pegar fluência. E daí eu comecei a pesquisar mais as opções, e daí eu vi o au pair, e daí eu vi que eu me encaixava, eu tinha os pré-requisitos, e aí eu decidi tentar. E, assim, relembrando alguns requisitos, né? A gente pode fazer um vídeo depois, Monara, falando mais sobre isso, mas, assim, normalmente meninas de até 25, no máximo, estourando ali 26 anos, tem que ter habilitação, não pode ter muitos problemas de saúde, porque a família analisa tudo isso antes de dar o match, né? De contratar a au pair. E que mais, Monara, de requisito? E, nossa, o mais importante, galera, para o vídeo agora, né? Você tem que ter uma boa base no inglês. Não adianta você querer cuidar de uma criança se você não souber falar um pouquinho de inglês, pelo menos. Sim, tem que ter. Geralmente eles falam que tem que ter inglês intermediário. Aí tem uma prova, né, para verificar. E também, muito importante, tem que ter experiência com crianças. É verdade. São 200 horas, se eu não me engano, comprovado. É verdade. Então, tem que ter experiência com criança. Não adianta participar do programa para au pair se você não gosta de criança. Se você não gosta de criança, esse programa não é para você. Então, aí é melhor você procurar uma bolsa em uma faculdade, tentar algum outro tipo de programa para que você possa fazer um intercâmbio de uma forma diferente, né?
Monara, falando dessa questão do inglês, depois que você decidiu ser au pair, você se dedicou mais nos estudos da língua inglesa? Você começou a estudar todos os dias? Como que foi para você? Eu acho que foi assim, depois que eu decidi que eu ia, eu tive, assim, um objetivo a mais para estudar, né? Porque antes parecia, eu estou estudando, mas não sei quando eu vou usar. E daí, Uhum, quando eu decidi, parece que eu tive mais vontade de estudar, eu uhum, fiz um outro intensivo, né? E passei a tentar nas outras formas de estudo, né? Assistir série, tentei começar a ver com legenda em inglês também, umas coisas assim. uhum. Muito legal. E, gente, só para vocês saberem, a Monara, quando ela saiu daqui do Brasil, aqui na escola ela estava cursando o nível intermediário, que é o que o pessoal pede assim, para que você vá para ser au pair com o nível intermediário. E a Monara era uma aluna muito dedicada, sabe? Tentava falar sempre 100% inglês em sala de aula, fazia as lições, participava das atividades propostas. Então, assim, Monara, realmente você foi um exemplo de aluna e acredito que você fez certinho. Você foi com o nível requerido para ser au pair. Você não provavelmente deve ter algumas coisas para contar para a gente, mas assim, perrengues muito grandes, eu acho que você não passou, né? Não. Uma coisa que eu queria falar também é que, assim, Uhum. às vezes nas aulas a gente fica assim, é, se eu usar os tempos verbais simples, tá ótimo. Uhum. Ninguém não Ninguém vai precisa saber. aprender essas coisas complicadas. Present Ou, perfect. ou se eu falar, se eu falar desse jeito, eles vão me entender, dá para entender. Só que não é Uhum. assim. Não é. Primeiro, aqui eles usam bastante present perfect, e daí, assim, eu acho que no começo eu não usava tanto, né? Porque eu não imaginava que era assim, mas depois de um tempo a gente começa a incorporar isso, Uhum. e isso de achar que eles vão entender do jeito que a gente fala não é verdade. Às vezes, na família, isso acontece, porque, assim, as host families, elas têm mais paciência, elas sabem que a gente está aprendendo, enquanto a gente está convivendo com outras au pairs também, a gente se entende, porque tá todo mundo, são vários sotaques diferentes, a gente se entende, mas, às vezes, Uhum. quando sai desse contexto, não é isso que acontece. Então, às vezes, a gente vai em algum lugar, num restaurante, alguma coisa assim, eles não entendem. Uma vez eu fui pedir um donut de canela e eu Uhum. estava falando cinnamon. E a Uhum. moça, o que é? E isso porque tinha três opções, só era plain sugar ou cinnamon. E eu falei, eu quero Uhum. cinnamon. E daí ela falou, não tô entendendo, sabe? Ela foi super rude comigo. É. E daí eu fiquei, É. Isso, na verdade, o que acontece? Eles não estão, assim, a host family está preparada para lidar com o estrangeiro que está vindo para aprender inglês. Eles sabem, pô, tá vindo aqui, vai cuidar das crianças, né? Vai fazer um curso de inglês, vai melhorar o inglês, né? O objetivo é cuidar das crianças, mas também o objetivo principal da au pair é chegar à fluência, né? Rumo à fluência, um advanced English. Mas aí o pessoal de fora, do bairro, da padaria, do mercado, nossa, eles não têm essa consciência, né, Monara? não. Uma outra vez também eu precisei buscar minha criança mais cedo na escola. Daí eu fui lá e Uhum. falei, eu vim buscar e falei o nome dela. Uhum. Só que o sobrenome tem algumas maneiras de se pronunciar. E daí a diretora ficou assim, não tem nenhuma criança aqui com esse nome. Você tem certeza que você está na escola certa? E todo dia eu levo e busco ela na escola. Eu falei, não, eu venho aqui todo dia, eu tenho certeza. E o primeiro Uhum. nome só tem uma criança com esse nome lá. Então, assim, não era uma coisa muito difícil para ela entender o que eu estava falando. Mas aí Uhum. depois dela dar umas cutucadas, quem que é? Não sei. Daí ela, Uhum. tá, agora entendi, não estava entendendo Uhum. o seu sotaque.
Então, mas assim, vamos falar só entre eu e você. Parece que tem pessoas, não só, não estou falando só nos Estados Unidos, até aqui no Brasil também tem gente que não faz questão de te entender, parece que faz de propósito, né? Ah, sim. Eu acho que faz de propósito. Mas enfim, você saiu daqui com inglês intermediário e passou por algumas situações. O que que você acha das meninas que tentam enrolar na prova, que traduzem tudo, que pedem ajuda a todo momento e que não tem esse esforço de pelo menos chegar até o intermediário? Porque, gente, só assim como professora de inglês, o intermediário, ele é um nível muito bom. É um nível que você consegue entender quase tudo, que você consegue se comunicar plenamente, só que não de uma maneira tão sofisticada, só que você consegue se comunicar. Se você for, né, como au pair, e você for num nível muito, muito básico, se você estudar muito pouco, o que, que pode acontecer, Monara? Assim, você pode enrolar na prova, chegar aqui você pode ficar só com amigos brasileiros, mas Uhum. você nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes, primeiro, na fase de entrevista com as famílias, tem muito mais chance das famílias darem preferência para alguém que já consegue se comunicar um pouco melhor do que com alguém que trava totalmente na hora de falar. Começa por aí. Mas daí vamos supor, você não fala quase nada, daí você conseguiu uma família, você veio para cá. Tanta coisa pode acontecer. Você pode chegar lá na casa da família e ver que não era nada do que vocês combinaram. E aí, como que você vai Mudar de argumentar família. isso? É. Vai ser Uhum. um pouco mais difícil, sabe? Uhum. E o que mais? Pode acontecer da sua criança precisar ir no médico. E aí, como que você vai falar? Às vezes você precisa ligar para emergência, não sei, a criança sufocou. A gente tem um treinamento de primeiros socorros, mas tanta coisa Uhum. pode acontecer, né? Uhum. Que você é totalmente responsável pela criança enquanto você estiver Sim. cuidando dela. Então, assim, tentar enganar depois, né? Vamos dizer um português bem, bem chulo, mas depois vai sobrar para você, se você tentar enganar falando sobre o seu nível de inglês, né? E uma outra coisa que pode acontecer também, né, Monara, que eu conheço casos assim, eu tenho muitas alunas que são au pair, né? Conheço ex-alunas também que são au pair, mas nem todas são tão dedicadas como você, Monara. E eu conheço uma, né, que falou: não, eu vou fazer aqui, sei lá, 10 horas de inglês, né? Eu vou conseguir passar e vou ser au pair porque eu não tenho dinheiro para investir no inglês antes. Eu quero estudar inglês só lá. Aí eu falei, olha, isso é muito arriscado, é perigoso, eu não aconselho. Se ligarem aqui, eu vou falar que você não completou nenhum nível, que, sabe, eu vou ser muito sincera. Eu acho que você precisaria fazer pelo menos 100 horas antes de tentar fazer o teste, sabe? Eu aconselhei certamente, assim como uma professora de inglês, né? Uhum. E a menina fez e não sei, né? Não, não vamos citar agências nem nada, mas ela passou. Aí um dia eu fui, né, numa agência que é parceira e fomos, assim, dar uma olhada nas au pairs, como que elas estavam. E essa menina deu rematch 3 vezes. Então ela mudou de família 3 vezes até ficar numa família, ou seja, ela já estava indo para a quarta família e era acho que é o limite é 3 vezes. Não pode ser mais do que 3 vezes, senão você tem que voltar pro Brasil. Resumindo, eu acho que ela não conseguiu se comunicar com os pais, ninguém conseguiu se entender. Você não consegue cuidar de uma criança, entender a rotina da criança, entender a rotina dos pais, se você não fala inglês. E aí o seu sonho de ser au pair pode ser, assim, pode ir por água abaixo, né, Monara? Sim, já vim para outro país, para casa de pessoas desconhecidas, é uma mudança total na nossa vida, assim. E já é muito difícil. E se você não consegue se comunicar, vai ser muito mais difícil, porque a convivência, claro que tem assim, a gente chama de famílias perigo. Tem algumas famílias perigo no programa, mas assim, muito de fazer dar certo o programa é ter uma boa convivência com a host family, saber conversar, discutir os problemas, falar as dúvidas que a gente tem. E assim, se não se comunicando já é difícil, imagina se não tem essa comunicação. Uhum, é.
E aí, Monara, você acabou mencionando um outro tópico que eu gostaria aqui de falar com você. Você é psicóloga por formação, né? E você falou que já é difícil mudar assim para um cenário totalmente diferente. Como que você se preparou psicologicamente para participar desse programa? Então, antes de eu tomar a decisão, assim, eu já comecei a pesquisar bastante, entrei no YouTube, tem um monte de vídeo, tem um grupo no Facebook, e daí eu vi as mais diversas histórias. Tem histórias muito boas, histórias muito ruins, então eu já estava meio que preparada. Bom, pode acontecer certas coisas que não vão ser legais, como eu posso. Tentei imaginar o que eu poderia fazer nas situações. Uhum. Eu também tive sempre em mente que, assim, é o intercâmbio de trabalho e estudo, de trabalho principalmente. Então, não é vir aqui só para passear e sair e se divertir. Tentei ter isso em mente também, sabe? O que essa família está esperando de mim? Não é só o que. Tem que ter um. As expectativas têm que estar alinhadas. Então, acho que eu fui pensando assim, eu fui muito pé no chão desde o começo. E daí também na hora de selecionar as famílias, eu também tentava pensar bastante, com calma, tentei estabelecer uns critérios. E depois, quando chega aqui também, é, manter um contato com a família, porque muitas coisas vão mudar. E também tem um choque quando chega aqui, então também ter, tipo assim, calma, deixa eu entender o que está É. acontecendo. Também tem muita coisa assim de, ai, o que é a função da au pair, o que não é, o que a família tá folgando em cima da au pair. Então, eu tentei, assim, desde... Eu sou uma pessoa muito assim, que eu sou bastante flexível, sabe? Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu também tentei manter essa postura. Tá, vamos ver como funciona, como vai ser a nossa Relação. convivência, a nossa relação. Uhum, entendi. Então, na verdade, você acha que tem que fazer muitas pesquisas, né? Tem vários grupos de au pair, né? Que o pessoal participa para poder saber dos relatos que acontecem na vida real e tudo mais. Mas, assim, sobre a família, você consegue também escolher qual idade, quantos filhos você vai tomar conta, né? Sim, você pode escolher. Você Tem pode gente que escolher prefere bebê. bebê, tem gente que prefere criança mais, né, crescidinha um pouco. Uhum. No Ok. perfil você também coloca até quantas crianças você tem preferência por cuidar. Uhum. Então, e assim, você ficou um pouquinho triste quando você chegou aí? No quesito, ai, que saudade do Brasil, por que que eu tô fazendo isso? Ai, no começo não, porque era muita empolgação, né? A gente chega, tira Uhum. foto até do esquilo, tudo é novidade pra gente, isso é muito legal. Mas Uhum. aí depois de uns tempos você fica assim, nossa, o que eu estou fazendo? Mas toda vez que eu penso isso, eu tento relembrar dos meus objetivos aqui. Então, Uhum. isso me ajuda muito também. E você pretende ficar aí os 2 anos, Monara? Sim, eu vou estender agora. Meu segundo ano começa dia 19 de agosto, se eu não me engano. Uhum. Legal. Então tá gostando bastante, né? Para Sim. estender que tem gente que deu um ano, que na verdade é como se fosse um contrato. Então você tem que ficar um ano, né, Monara? É, depois de um ano, na verdade, você pode escolher se você quer ficar mais 6 meses, mais 9 meses ou um ano. Daí eu escolhi Uhum. ficar um ano, né? Porque 6 meses passa muito rápido. Passa muito rápido. Bom, vamos falar de uma coisa um pouco polêmica, né? Mas e em relação a expectativas e realidade, o que que você acha? Do Ai, programa como um todo, não só como a família, mas do programa como um todo. sim. No meu caso, eu acho que eu já tentei o tempo todo não criar altas expectativas. Eu pensava, não é ser pessimista, mas eu pensava em todas as possibilidades. Eu pensava, ai,
Se eu precisar trocar de família, beleza, eu vou tentar de novo. Se tiver muito, muito ruim, eu volto para o Brasil. Mas, assim, o que todo mundo vê nas redes sociais é as au pairs viajando, au pair com iPhone, tipo... na Times Square. Au pair em Nova York. Então. Mas, assim, parece que a gente só viaja, não faz nada. Mas não é a realidade. A maior parte do tempo, na verdade, a gente está trabalhando. A gente está de roupa de academia, correndo atrás de criança, perguntando se já fez lição. A maior parte do tempo é isso, mas... Daí, é uma preparação para ser mãe no futuro, né, Monara? Eu me sinto isso às vezes que eu levo eles no médico e tal, eu fico, ai, meus filhos. Meus filhos, verdade. Bom, então eu acho que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão perguntando, né, estão pensando, então, qual que são as funções principais da au pair? Depende um pouco da idade das crianças, mas no geral cuidar da criança, fazer as refeições, lavar a roupa. Você prepara as refeições das crianças? Ou não? Sim, eu preparo. Algumas famílias não é au pair que prepara, mas aqui eu preparo. Tá, então aí você prepara, aí você dá a comidinha para a criança. Isso, daí tem que lavar roupa deles também. E no caso, as minhas, elas têm 10 e 12 anos, então daí uma delas eu dirijo elas para a escola, se tem alguma atividade extra eu dirijo elas também. E é mais isso. Ajuda às vezes se precisa alguma coisa de higiene, assim. Eu acho que banho nelas você não dá, né? Por causa da idade. Mas assim, ajuda a trocar. Mas daí se é menor tem que dar banho, trocar fralda. Então tem tudo isso. E quantas horas uma au pair trabalha por dia, em média, Monara? Pela lei, são 45 horas semanais, sendo que das 45 podem ser no máximo 10 por dia. Que é bastante, né? É bastante, E aí você estudou? Você fez o curso aí, Monara, de inglês? Escolheu algum outro curso? Sim, então, quando eu cheguei aqui, eu pensei, eu vou tentar achar um de inglês de graça, e daí eu faço com esse dinheiro, eu faço algum curso voltado para a minha área de formação. Só que daí eu comecei a pesquisar, é muito caro. Para você fazer uma matéria aqui de um curso da faculdade, é muito caro, eu nem lembro, mas era tipo assim, sei lá, coisa de $2.000, uma matéria que ia dar menos de 2 créditos. E a gente tem que fazer... Nossa, eu não lembro se são 6 ou 7 créditos. Nossa, $2.000 é quase fazer medicina no Brasil. Então, uma matéria só, era muito caro. Daí eu cheguei a fazer um curso de graça, que às vezes tem em biblioteca, igreja, umas coisas assim. Eu fiz um desses. Depois eu fiz um au pair weekend, que são cursos específicos para au pairs. E daí as faculdades, elas fazem isso durante o final de semana, porque é quando a maioria vai ter o tempo de fazer. E daí é tipo um intensivão de algum tema específico. Esse que eu fiz era sobre algumas coisas específicas do inglês. Por exemplo, gírias, aquelas expressões idiomáticas. Isso. Legal. E agora eu estou fazendo um outro que é de inglês como segunda língua, numa community college. E daí, com esse, eu finalizo os créditos desse ano. Muito legal. Mais alguma observação, Monara? O que você tem a dizer aí para quem está querendo ser au pair? O que eu tenho a dizer é que, assim, não é brincadeira, não é fácil, mas também, se você souber aproveitar, vai ser muito bom. Assim, a experiência que eu tô tendo aqui
é assim, é indescritível. Primeiro, pelo inglês. É igual, quando eu tava aí, eu tentava falar nas aulas e tal, mas no dia a dia eu não tinha onde falar, não praticava muito. Tanto que eu não tinha muita ideia de como seria. Eu tinha medo de eu chegar aqui e eu não entender, medo de eu não conseguir conversar com as pessoas, não fazer amizade. Mas eu tentei vir, eu me preparei, né, como eu pude, e vim. E daí, chegando aqui, foi muito bom, sabe? Eu tenho uma relação muito boa com a minha host family. Eu tenho amigas aqui, assim, quando eu cheguei, eu fiquei impressionada, porque num dos primeiros finais de semana, eu saí com umas meninas da França e da Alemanha, e só eu de brasileira. Daí eu fiquei, meu Deus, como que vai ser isso? E deu tudo certo, sabe? Deu tudo certo. Todo mundo se ajuda, porque sabe que tá aprendendo. E assim, mesmo que eu estudasse bastante aí no Brasil, eu acho que eu teria que estudar muito mais do que aqui, porque não que aqui eu não precise estudar, mas por ter essa constância. Então, essa imersão na língua, né? isso. Muito legal, Monara. Realmente não, assim, aprender inglês não é tão fácil como as pessoas pensam, né? Então tem toda uma dedicação, tem que estudar. Muita gente só vem na aula e não estuda fora. É como se fosse, assim, um estudo passivo. O que eu sempre falo para os meus alunos que querem aprender inglês para poder fazer o intercâmbio ou ter uma promoção no trabalho, você tem que ser ativo. Então, muda a configuração do seu celular. Tenta escutar alguém falando inglês, praticar o seu listening, um vídeo, uma série, pelo menos 20, 30 minutos por dia. Arruma um colega para fazer conversação. Faça as lições propostas pelo professor. Preste atenção. Né? Fale 100% de inglês em sala de aula. Tire suas dúvidas. Então, assim, isso é uma forma mais ativa de você estudar inglês aqui no Brasil. Mas muitos alunos, eles tendem mais essa maneira passiva. Eu só vou na aula e só prestar atenção no que a professora está falando, né? Então vai ter o mesmo efeito. Bom, Monara, eu agradeço muito. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo bate-papo, porque muitas pessoas vão perguntar para a gente, principalmente as aspirantes a au pair, sobre outros tópicos que a gente não comentou aqui. E é isso, te agradeço, muito obrigada. Sempre um prazer te rever. Sim, foi muito divertido. Eu sempre gosto de conversar sobre isso, porque quando eu estava me preparando, eu também gostava de assistir outras pessoas. É bem legal. Como eu disse, então, é uma experiência difícil, mas é muito boa também. Isso. Vale a pena. Então, beleza, galera. Então, até o próximo vídeo.